bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, mais um vídeo dando continuidade ao início do trato dos galos, né? Então nós já vimos a primeira etapa, vou voltar aqui para o flipchart só para relembrar, né? Nós vimos aí que nós vamos fazer a primeira etapa, né? Que é aquele período entre o momento em que o galo é engaiolado até o 14º mês, né? E nós já falamos sobre esse período no vídeo anterior. Agora nós vamos para um período muito especial, que é esse período, essa segunda etapa de pré-trato, e que vai culminar aqui no último dia desse mês com a classificação do galo. Então, olha bem, nós vamos para uma segunda etapa. A primeira etapa foi aquela etapa de você dar um manejo no galo, né? Não deixar ele atrofiar na gaiola, deixar o galo, né, mais solto, alongar a musculatura, né? Trabalhar o galo com a mão, né? Nós vamos fazer um vídeo prático com isso, né, com os exercícios de mão, trabalhar o galo com a mão, sem batida, até esse momento sem nenhuma batida, apenas o trabalho mesmo de deixar o galo em condições físicas, motoras, de músculo e em condição de fôlego para começar essa outra etapa que está aqui agora, né? Essa segunda etapa, ela tem uma duração curta, ela tem uma duração de um mês e ela vai ser a etapa que vai culminar com o momento em que a gente vai classificar o frango, tá? Então nós vamos dividir em duas partes, que vai ser primeiro o que nós vamos fazer ao longo desse tempo e depois a classificação do frango, né? Quais são os melhores critérios, o que a gente deve fazer, tá ok? Então, eu deixar claro para vocês que nós vamos dividir essa parte de classificação, uma parte que muita gente fica pedindo. Então nós vamos fazer ela, né, com calma, tranquilidade. Vamos ver o que a gente faz nesse momento de preparação para a classificação. Tem muita gente que acha que classificar o galo é pegar um frango, né, que estava ali solto no terreiro, ou pegar um frango totalmente imaturo, um frango que nunca se mexeu, e colocar ele para bater e que já dá para classificar. Não dá, não dá, tá? Então nós vamos passar por esse período. Eu vou voltar para o flipchart aqui, nós vamos mudar a página e nós vamos então escrever algumas coisas a respeito desse período. Então vamos voltar aqui para o flipchart, né? Então nesse período, nós vamos começar esse período dividindo ele em várias partes que na realidade são de 5 em 5 dias. Então vamos lá, o primeiro dia tá aqui, é o dia em que esse frango vai dar a sua primeira batida de apenas 5 minutos. Olha, nós não estamos tratando um galo, nós estamos preparando o frango para passar ele por um critério de avaliação. Então aqui no primeiro dia, uma batida de 5 minutos, aí nós damos um espaço de 5. Quinto dia, outra batida de 5 minutos. 10º dia, aí, ó, 10, uma batida de 10 minutos. 15º dia, outra batida de 10 minutos. 20º dia, outra batida de 10 minutos. 25º dia, uma batida de 15 minutos. E aí, no último dia do mês, né, no 30º dia, aí sim é a classificação do frango.
vocês vejam que há um caminho, né? Um caminho relativamente extenso e gradual até o frango estar em condição de ser classificado. Mais uma vez, né? Mais uma vez a gente tem que ponderar o seguinte: esse frango que está começando a vida dele em termos de combate, ele não pode ser esforçado igual muita gente quer que faça. Já pega na primeira batida, põe um frango batendo 10, 20, 30 minutos. O frango não aguenta, a musculatura do frango não aguenta. Tá? Então, nós vamos fazer com o frango, desde o primeiro dia, aquilo que eu já falei com vocês. Pega o frango, né? Ele está entrando nessa etapa hoje, né? Pega o frango, né? Manuseja, dá uns pulinhos nele, alonga a parte muscular, alonga a asa, faz ele bater um pouquinho a asa, como se estivesse esquentando, igual um atleta, né? Alongando e esquentando o corpo. Aí nós vamos proteger esse frango, né? Com biqueira, né? Colocar a luva, né? No galo, nos dois pés do galo. Se ele tiver um toco grande, esse toco tem que ser encurtado, tá? Porque senão ele faz projeção na embola ou na luva, como queiram, né? E pode ferir o outro de forma séria, né? Nós não estamos querendo, nós não estamos fazendo briga e nem estamos testando o galo. Nós estamos começando um processo. Então, ele deve ser feito isso. O galo que for fazer esse primeiro manejo com ele tem que estar na mesma condição. Você não pode pegar um escoveiro duro, né, que já está lá e colocar para escovar com um franguinho novo. Né? Vai machucar o frango, pode ter certeza que vai. Né? Então, tem que ser um galo, mesmo peso, mesma altura. Claro, você não precisa ser tão rigoroso com relação a peso, mas tem que ter mais ou menos a mesma altura, tem que ser um galo nas mesmas condições físicas, ou seja, um galo que está entrando agora no cortejo, né? E eles vão cortejar 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos, e aí nós tiramos eles, passamos uma aguinha no frango, e vocês veem que até agora eu não falei em tosa, né? Só passamos uma aguinha na cara do frango, colocamos aí no passeador. O seu frango, logo após esses primeiros 5 minutos, ele já dá um ar de galo, né? Ele já dá um ar de galo, ele já vai para o passeador todo folgoso, né? Porque nós sabemos que isso, o combate está no sangue do galo, né? Está no momento em que o galo começa a se firmar, né? Ou seja, começa a dominar território, começa a ter, né, mando sobre o seu espaço. Né? Então, a hora que você colocar ele no passeador, depois dessa primeira batidinha de 5 minutos, você vai ver que o seu frango vai mudar, e vai mudar muito. Tá? Logo depois desses 5 minutinhos, o frango é outro. Aqui nós temos um problema que eu gosto sempre de chamar atenção, e é bom que vocês não caiam nessa tentação. Né? É o tal do eu vou dar uma batidinha para você ver. Tá? É muito comum isso, né? E é uma prática terrível. Né? Chega uma pessoa na sua casa, no seu criatório, você fala assim, vou dar uma batidinha para você ver. Você vai dar uma batidinha para estragar seu frango. Né? O seu frango, se acontecer do dia que essa pessoa chegar lá, você estiver nessa fase da batida e você permitir, porque nem todo mundo permite, né, que as pessoas vejam, né, esses cortejos, mas se você permitir, se for uma pessoa da sua confiança, então também, porque não foi o galo que entrou no esquema, um cara que chegou lá na hora, beleza. Se você tiver um grande parceiro, um grande amigo que quiser, você convida ele para o dia onde você vai fazer essas pequenas batidinhas com o seu frango. E não caia na tentação, deixa mais um pouco aí. Não, não é para deixar mais um pouco. É 5 minutinhos só para o frango, né, se soltar como frango, né? Isso é só para provocar o instinto do frango, tá? Assim vai ser a primeira, 5 dias depois a segunda, 5 dias depois, nós vamos acompanhando lá.
Primeira, segunda de 5 minutos, a terceira 10, aí nós vamos ter 3 batidas de 10 minutos e a última batida de 15 minutos e o frango vai para a classificação. Tá bom? Aí a classificação nós vamos lidar com de uma outra forma. Então, tá aqui o esqueminha para quem quiser, né? Pode aí ver o esqueminha e a gente ficar sempre atento a essas coisas que eu falei para vocês, de não ficarem com tendências, né, a querer ultrapassar, né, o que está estabelecido. Essas batidas, como eu já disse, o frango na biqueira, né, o frango bem protegido, sem nenhuma possibilidade que o outro, né, vai feri-lo. Né? Não é uma briga de galo. Bom, eu estou falando isso porque esse processo é um processo quase profissional, né? Então você não pode deixar de ser profissional mesmo para valer. Se você quer ter galos para combate, você tem que ser profissional. Então esse processo, sendo profissional, não se pode abrir mão dele, tá? É gradual mesmo. O frango vai gradualmente se preparando, né, se preparando para o dia em que nós vamos fazer, né, uma classificação que nada mais é do que um teste com esse galo, né? A alimentação desse frango praticamente não muda. A única coisa que muda aí daí para frente vai ser sempre assim, é que a gente costuma, né? Algumas pessoas não fazem e outros fazem. A gente costuma um dia antes, né, desse dia que ele vai dar essa batidinha, a gente dá pelo menos uns 5 ml de mel pelo bico do galo, tá? Porque isso tem uma razão, né? Isso tem uma razão. Isso não é assim, eu vou dar porque o galo vai ficar com um gosto gostoso de mel na boca. Não. A razão disso é o seguinte: o mel é uma substância de fácil digestão e que tem muita caloria, tá? E uma caloria de fácil absorção. Então o mel vai formar um glicogênio, né? Que é um tipo de açúcar que fica no músculo e que é utilizado justamente para esses momentos de grande energia e de uso rápido e fácil, tá? Então o glicogênio é uma substância que está armazenada no músculo e que permite essas atividades mais rápidas, né? Então daqui para frente, todas as batidas vão ser precedidas de 5, 10 ml de mel dado direto no bico do galo um dia antes, tá? Logo depois da batida, logo depois desses traquejos curtinhos, nós repetimos a dose do mel, que é para restabelecer essa energia, tá? Eu só chamo a atenção a você assim, tanto na hora de dar o mel, antes como depois, o mel ele é muito doce. Então, depois que o galo tomou mel, você deixa lá, ele quase que naturalmente vai beber água, e depois você com um paninho e limpa a boca do galo. Não deixa aquele mel, tá, golado na boca do galo. Aquilo atrai mosquito, né? Aquilo atrai barata, aquilo atrai fungo, bactéria. Então limpa bem a boquinha do galo, deixa ele limpinho, né, depois que ele deglutiu o mel, tá ok? Então, um dia antes e logo depois da batidinha, um pouquinho de mel. Vocês já viram que eu gasto mel pra caramba, eu gasto mesmo. Ainda bem que eu tenho pessoas aqui perto que tem, né, que são apicultores, e eu compro mel, né, de origem mesmo, né, e compro até num preço razoável. Mas a gente gasta muito mel justamente pelo tipo né, o tipo de caloria, de energia que o mel dá, além dele ter uma série de probióticos, né, que inibem infecção, inibem ou diminuem a dor muscular. Muita gente vem me perguntando, eu vou aproveitar o momento para falar isso, a respeito de que vitaminas eu dou para o meu galo. Olha, eu não dou vitamina para o meu galo, eu dou vitamina desde o primeiro dia que o pintinho nasce, até no último dia em que eu vou desfazer do galo. E como eu dou essas vitaminas? Aminoáveis, ou
Outro produto, aminoácido. Eu vou falando aminoácido, o pessoal fica assim, pô, esse cara só fala, esse cara deve ser dono da fábrica de aminoácidos, vou ter um conta. Não, aminoácidos é um produto completo que eu encontrei. Existem outros? Existem. Tá? Aminoácidos tem um preço razoável e é um produto completo. Existem outros, inclusive, bem mais caros, tá? Que eu acho até desnecessário. Então, assim, eu dou aminoácidos todo dia para meus galos, não preciso ficar dando vitamina. Aliás, nós temos que evitar, né? Injeções intramusculares no frango, né? Devem ser evitadas, são dolorosas. É igual você levar uma injeção no braço. No dia seguinte você está com dor naquele braço, né? Então, eu não gosto de dar injeção. Vitamina feita para humanos nem sempre são, né, aquelas que as aves necessitam. Tá? Então eu não injeto vitamina, eu dou através da aminoácidos, que é um componente, um suplemento que tem todas as vitaminas e sais minerais que o galo precisa. E você não precisa dar em grandes doses, é aquela dosezinha diária, tá? Vitamina, quem toma vitamina demais faz xixi vitaminado. Porque o nome fala vitaminas, aminas vitais à vida, né? Por que tem esse nome? Que são tipos de aminoácidos que o nosso organismo não produz, então ele precisa ganhar isso aí pronto, tá? Por isso que são vitais à vida. Então, não adianta você dar demais. Inclusive, excesso de vitamina causa hipervitaminose, que são doenças. Então, se intoxica o organismo. Então, não precisa. Eu não preciso. Desde que você alimente seus galos bem, desde quando eles são pintinhos, eles não vão ter déficit de vitamina. Tá? Não vão. O resto é lero-lero. A não ser que o seu galo adoeça. Aí é outra história. Né? Se você tem um galo doente, né? Aí é outra história. Tá? Mas eu não dou vitamina injetável, vitamina via oral, eu dou aminoácidos para eles, tem todas as vitaminas, ok? Uma outra questão que se levantou, né? Se eu dou banana para o galo com mel, também é uma boa opção, né? Em quem não quer dar o mel direto, é fazer, né, bolinhas de banana com mel, que também é um excelente alimento. Eu já falei para vocês que eu dou banana para o galo, a partir dessa data, sem casca, tá? Sem casca. Casca de banana tem muita fibra, então não vale a pena você dar fibra demais para o galo, eu já falei isso para vocês. Então, eu dou a banana, né, às vezes até amassada, né, com mel, o galo gosta muito de comer, tá? Então é um bom alimento. Então, se a gente for fazendo essas pequenas batidas, né, igual tá aqui 5, 5, 10, 10, 10, 15, né? Então, a regrinha é muito interessante, né? Aqui, ó, 5, 5, 10, né? Aí, assim, duas batidas de 5, uma de 10. Três batidas de 10, uma de 15. E aí, nós vamos para a classificação que nós vamos fazer isso. A última batida desse período antes da classificação, ela equivale, né, ao primeiro tempo de combate, tá? Ou seja, os primeiros 15 minutos, né, do combate que a gente leva lá, né, os primeiros 15 minutos que nós estamos colocando ali, né? O frango, quando ele bater esses 15 minutos, ele deve estar chegando no final desses 15 minutos sem ficar cansado, sem abrir bico, sem descer asa, né? Sem ficar ofegante. Ele tem que estar bem equilibrado. Se chegar nesse período aqui dos 15 minutos e o seu galo não estiver assim, você tem que repensar, ou você volta o seu galo, né? Para quê? Para os 10, em 10 até o 15, repete, aí ele vai atrasar, né? Ou você exclui esse galo da sua cocheira, tá? Tem gente que exclui. Eu penso muito antes de fazer isso, mas se o galo até ali não consegue, depois de 5 batidas, né? Ele não consegue segurar, né, com saúde, com vitalidade os 15 minutos, a gente já começa a pensar se ele vai aguentar o esquema do trato realmente, que começa aí a partir daí, né? Então, o galo deve chegar nesse final desses primeiros 15 minutos aqui, que ele está batendo coisa, ele deve chegar, né, inteiro,
Terminou os 15 minutos, ele tem que estar inteiro. Tá? Você tem que soltar ele não pode ficar fazendo isso. Se chegar a essa situação, né, ou você não fez a coisa correta, ou esse frango tem algum problema. Né? Tem frango que atrasa muito. Né? Ou você adiantou muito. Né? Prendeu um frango muito cedo, né? Entrou com ele lá nesse mês, antes do 14º mês, e ele não está ainda preparado para começar a lida de galo mesmo, então você adiantou o carro e o carro vai ratear na estrada, né? Bom, como eu falei para vocês, o ideal é que a gente tivesse uma cocheira em que os primeiros meses ali do galo preso eles fiquem num lado, depois nesse período de classificação e depois o galo no trato. Na cocheira que eu estou fazendo, antes eu tinha uma cocheira muito maior, agora eu vou fazer uma cocheira para tratar 20 galos, não quero mais do que isso. Então a cocheira que eu estou fazendo vai ser 50, né, para frangos, depois 30 para os galos nesse tempo aí antes da classificação e só 20 para os galos já em trato. 20 galos em trato é muita coisa, não é pouca coisa, né? Fora isso, você vai precisar de mais de um tratador, você vai ter que ter uma estrutura bem maior, você vai ter que ter, e inclusive disponibilidade para viajar muito, levar seus galos para longe, porque você dificilmente vai fazer mais do que isso. E não se esqueça, porque a gente fala 20 galos num trato, né? A partir do momento que você fez a primeira, né, as primeiras brigas, você vai perder briga, você vai, né, desfazer de algum galo ali e já abre lugar para aqueles que estão sendo classificados e entrando. Então você manter 20 galos o tempo todo no trato não é uma coisa muito fácil, tá? Não é muito fácil. Custa caro e mais que 20, dificilmente um tratador só vai resolver o problema. Tá? No trato, não. Aqui resolve, porque aqui ele vai pegar o galo, só vai dar uma mexidinha na mão, né? Vai pôr ele para bater lá e volta só 5 minutinhos, aí limpa a cara do galo, põe ele lá, depois vai guardar. Aí, assim, mas no trato mesmo, não. Né? No trato mesmo, aí as coisas mudam. Então, o galo vai requerer muito mais, né? Muito mais manejo de mão, vai requerer muito mais cuidados com a alimentação, muito mais cuidados com as batidas. As batidas vão ser um pouco mais prolongadas. Então, assim, um tratador só não dá conta, né? Aí você vai ter que ter mais de um tratador, vai ter que ter mais de um rebolo. Aí as coisas começam a aumentar, né? Eu, na minha antiga cocheira, eu tinha 4 rebolos, né? Só para bater galo. Você tem uma ideia, o que significa isso? Significa que no mesmo momento tem 8 galos batendo, né? Quando os galos batem em média 15, 20 minutos, no máximo, estourando isso, né? Você a cada 1 hora você está batendo 30, 40 galos. É muita coisa, muita coisa. Não, eu não entro mais nessa. Eu não entro, eu não tenho mais nem tempo, nem saúde, nem idade para entrar num embalo desse, né? E até dinheiro, que não fica barato. Bom, então é a primeira parte desse coisa. Vocês veem que não tem novidade, a não ser mesmo essa questão, né? Essa questão dos horários. Eu chamo a atenção aqui, porque aqui entra um outro aspecto também que a gente não tinha lidado, que é a questão do rebolo, redondel, a arena, cada um chama de um jeito. Então, é preciso que isso esteja o mais próximo possível de um rebolo de rinha, tá? Então tem que ter espaço, não pode ser aquele ovinho desse tamanho, tem que ter espaço, até porque o galo precisa se mexer. Se você tem um espaço muito pequeno, o galo não mexe, deve ser bem protegido para o galo, quando soltar, não bater com asa, né? Eu vejo uns rebolos aí feitos de ferro, né? Então, assim, o galo sobe para bater, ele mete a asa naquele ferro ali, né? Machuca ou às vezes até quebra, né? Quando o rebolo é muito curto, os galos viram e mexem, estão remando, rebatendo e batendo já de encontro à parede do rebolo, né? Então, façam um rebolo, né?
bem acolchoado nas laterais e com fundo, não pode ser um fundo muito molinho, tá? Por quê? Porque isso tem uma razão, né? O fundo muito mole, o galo vai acabar pisando torto e vai começar a lesar a articulação de galo. É um grande problema, tá? O galo com o pé inchado, tornozelo inchado, é problema pro resto da vida, tá? Então, o fundo tem que ser firme, sem ser duro, né? Sem ser duro. Então, um carpete, né? Ali uma coisa macia para que o galo não bata e não se machuque, mas não tão macia a ponto da possibilidade dele vir a torcer o tornozelo, a perna ali enquanto ele cai, né? A gente não às vezes a gente não dá muita atenção a isso, né? Mas eu já vi muitas vezes, né? Pessoas fazendo isso, né? E usando rebolos, né? Põe só um tapete duro no chão, né? Tem que fazer um negócio, né? Um acolchoamento razoável, né? E colocar um tapete, um carpete, que o galo não escorregue, né? Mas que também não machuque. E o rebolo bem protegido para que o galo não caia, né? E bata com a asa na ponta do rebolo. Então, só, gente, aí, vocês lendo aí, o termo tá aí, né? E vocês já devem ter anotado, isso aí é uma boa ideia. Bom, nós vamos encerrar agora, né? Eu vou aproveitar o espaço, já que o Marcelo Norbiato, lá de Campinas, né, mandou um olá para mim, pediu para mim mandar um olá para a turma de Campinas, para a galera de Campinas, né? Eu nunca tive, né, não conheço a parceirada de Campinas, até conhecia uns assim, esporádicos, mas assim, nunca tive em Campinas. Sei que perto de Campinas tinha uma rinha muito boa. Uma vez eu cheguei até falar em ir lá e acabou que eu não fui, né? Mas, então, um grande abraço, Marcelo, para você, para a turma de Campinas, né? Quem sabe aí, qualquer hora a gente se encontra aí, né? Na beirada de um rebolo e na beirada de uma churrasqueirinha, né? A turma gosta de um churrasquinho, eu também gosto, paulista gosta de churrasco, né? Então tá bom, até a próxima, né? Em o próximo vídeo nós vamos falar sobre como a gente classifica o galo, né? O que a gente tem que estar de olho no galo na hora de você fazer uma classificação, tá? É uma parte especial, porque a partir daí, uma vez classificado, o galo entra no trato propriamente dito, e aí muita coisa vai mudar, ok? Então, um abraço, até a próxima.